Fala, nação rubro-negra, plantão Fla News no ar. E cara, a chapa hoje tá fervendo de um jeito que a gente precisa ir direto ao assunto. Com certeza, é bomba atrás de bomba hoje. Exato. O nosso plantão tem uma missão muito clara. A gente vai investigar a fundo a anatomia da pressão lá dentro do Flamengo, como o estresse mental de vestir essa camisa tá fazendo o jogador cogitar até aposentadoria. Nossa, é um nível de tensão bizarro. Bizarro. E bom, como a comissão técnica precisou literalmente trancar o ninho do urubu acadeado para estancar os vazamentos, né? E como, no meio desse furacão todo, um time misto conseguiu aplicar um verdadeiro amasso tático em cima do Bahia. Pois é, a gente vai destrinchar tudo isso agora. O nível de exigência nos bastidores e lá no campo tá no limite máximo, sabe? Mas antes da gente cruzar essas informações todas e mergulhar direto nessa análise, o recado é aquele de sempre, com a energia lá no teto. Manda bala! Deixa o like, compartilha o vídeo com outros rubro-negros lá nos grupos de WhatsApp e, claro, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o plantão a crescer e trazer muito mais exclusivas para a nação. É isso aí, galera. E já aproveita, desce aí nos comentários agora e coloca o nome e de qual cidade o pessoal está acompanhando o plantão hoje. Vamos criar uma grande família rubro-negra aqui no chat. Perfeito. Lembrando que aqui é informação na veia. Depois que nós falamos, todo mundo tá falando. Pode apostar que sim. Então, vamos direto ao ponto. Começando pela raiz dessa pressão toda, que é o ninho do urubu. A gente sabe que, historicamente, o Flamengo sempre sofreu com a síndrome da peneira, né? Ah, sempre. A escalação vazava um dia antes, os grupos de WhatsApp ferviam. Exatamente. Mas o que a gente apurou é que o técnico Leonardo Jardim implementou uma política de tolerância zero lá dentro. Ele acabou com a farra do X9 de uma vez por todas. Cortou um mal pela raiz real. Sim. A escalação agora é guardada a 7 chaves. O negócio só sai 1 hora antes do jogo. E olhe lá. E, cara, o nível dessa blindagem é algo que a gente raramente vê no futebol brasileiro, sabe? A instrução do Jardim é tão casca grossa que a restrição se estende até para o círculo íntimo dos atletas. Peraí, como assim? Até pra família? Até para a família. O jogador tá proibido de confirmar se vai ser titular até para a própria esposa ou para os pais. Caramba, que loucura. O objetivo dele não é, apenas esconder a tática, mas criar um isolamento total da pressão externa. Porque quando o vazamento acontece na véspera, o jogador que vai entrar já começa a receber enxurradas de mensagens, né? Aquela cobrança pesada nas redes sociais. Assim, o celular do cara não para de apitar. Exato. O Jardim percebeu isso e simplesmente bloqueou tudo. Olha, eu entendo o lado psicológico de blindar o atleta. De verdade. Mas, sendo bem sincero, eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de coisa. Acha exagero? É que, sabe, muitas vezes parece que o treinador quer inventar a roda. Trata um jogo de futebol como se fosse um código nuclear, um segredo de Estado. A grande questão pra mim é, esconder a escalação realmente ganha jogo ou é só uma paranoia que irrita quem cobre o clube? Olha, pelos números... Porque, cara, o Bahia é um time extremamente bem treinado. O Rogério Ceni conhece cada milímetro dos atalhos do Maracanã. A vitória do Flamengo passou por esse mistério todo ou foi puramente bola no pé e amasso? Então, passou diretamente por esse mistério, sim. Porque isso afeta completamente a preparação do adversário. A gente precisa entender como funciona a cabeça de um técnico meticuloso como o Ceni, sabe? Sim, ele é o cara dos detalhes. Total. Ele monta o plano de jogo todo focado nos encaixes individuais. Aí quando o Jardim esconde até o último segundo que vai fazer um rodízio pesado e entrar com uma formação mista, ele simplesmente quebra o algoritmo do Bahia. Deu um nó tático antes da bola rolar. Literalmente. E o Ceni, que estava suspenso lá na cabine, até foi flagrado usando o celular para falar desesperadamente com o auxiliar francês dele na beira do campo. Ele não teve tempo hábil para reprogramar a marcação. E, cara, essa falta de tempo de reação do Bahia ficou muito gritante, principalmente no segundo tempo. A gente precisa falar sobre a mecânica desse 2-0, porque, na boa, o placar foi até magro porque aconteceu lá no gramado. Nossa, poderia ter sido uns 4-0 fácil. Fácil. O Flamengo não apenas ganhou, o Flamengo dissecou o esquema do Bahia. Foram, impressionantes 19 oportunidades criadas na partida. 19. É um volume de jogo absurdo. Demais.
E se a gente puxar os dados só da segunda etapa, foram 13 finalizações, sendo 7 direto no alvo. A engrenagem funcionou de uma maneira sinistra, com De La Cruz armando ali no meio e o Lino e o Plata nas pontas voando. O que a gente viu foi um estrangulamento tático, né? Como o Bahia joga de forma muito compacta, o De La Cruz não ficava preso no centro. Ele recuava para atrair a primeira linha de marcação. Puxava os volantes com ele. Isso. E nesse exato momento, o Lino e o Plata, em vez de ficarem abertos esperando a bola no pé, faziam aqueles movimentos de facão para dentro, sabe? Cortando nas costas da defesa. Um inferno para os laterais do Bahia. Um verdadeiro alicate ali. Criaram uma sobrecarga enorme. O time do Ceni tentou se ajustar via telefone lá na beira do gramado, mas a velocidade de raciocínio do meio-campo rubro-negro não deu nenhum respiro. Não deu mesmo. E olha, é muito interessante notar que essa precisão toda, parecendo um relógio suíço no campo, contrastou muito forte com o lado passional do jogo. A emoção bateu forte, né? Bateu demais. A gente fala de tática e dados, mas o futebol no fim do dia é feito por seres humanos lidando com uma pressão absurda. A gente teve 2 episódios emocionais nesse jogo que mostram o peso real de vestir essa camisa. 2 momentos bem marcantes. O primeiro envolve aquela velha história da regra fria, batendo de frente com o lado humano da coisa. O Arrascaeta marca o gol, tira a camisa de jogo e revela a camisa 14 do basquete do Flamengo. Imita um arremesso. Uma homenagem fantástica. Simplesmente vai lá, segue a cartilha e levanta o cartão amarelo na cara dele. A mecânica da arbitragem moderna é super engessada. Não existe margem para interpretação de contexto. A regra da FIFA diz claramente que retirar a camisa é atitude antidesportiva punível com amarelo e ponto final. É o protocolo cego. O árbitro acaba sendo só um burocrata executando o protocolo. Mas o levante que a nação está promovendo nas redes sociais tem um embasamento ético muito forte. A torcida argumenta, com razão, que o Oscar é uma entidade do esporte nacional. E a comemoração não tinha maldade nenhuma. Nenhuma! Não visava retardar o jogo, não era provocação à torcida rival, não estava exibindo marca de patrocínio. Era um momento puro de luto e celebração ao mesmo tempo. Exato, cara. E a nação clama por um pingo de bom senso da CBF para anular esse cartão. Não faz o menor sentido o clube correr o risco de ter um jogador do calibre do Arrascaeta suspenso no futuro por causa de um tributo a uma lenda que acabou de nos deixar. Seria muito injusto. Muito. Mas se a emoção com a Arrascaeta foi bonita de ver, o que aconteceu com o Saúl, cara, foi de arrepiar a espinha. É o tipo de situação que coloca tudo em perspectiva. Nossa, o que ele fez foi gigante. Demais. O Saúl entra em campo, dá uma assistência maravilhosa, acho que foi de letra o calcanhar ali no escanteio do De La Cruz, que vai direto pro gol do Paquetá. Só que o bastidor disso, que veio à tona logo depois, é pesado demais. Muito pesado. E mostra como o gramado muitas vezes funciona como um refúgio para esses caras, sabe? O Saúl revelou na entrevista que o filho dele está internado na UTI já tem dias. Dias. Qualquer profissional comum pediria afastamento na hora. Iria para casa, ficar com a família. Qualquer um. Mas no esporte de alto rendimento, especialmente num caldeirão lotado, como o Maracanã, o cara pediu para atuar. Ele precisava daquela atmosfera intensa. Precisava esparecer, né? Sim. Ele falou que precisava ocupar a cabeça com a complexidade do jogo, com o barulho da arquibancada, só para conseguir respirar um pouco e lidar com a angústia de ver o filho no hospital. É um jogador usando a panela de pressão que é o jogo para anestesiar a pressão da vida pessoal. Uma capacidade de concentração que é, muito difícil de processar. A torcida do Flamengo tem uma memória afetiva fantástica para essas coisas. Lembraram logo do Everton Ribeiro, né? Na mesma hora. A galera fez o paralelo com a situação do Everton alguns anos atrás, quando o filho dele também enfrentou complicações super severas logo depois de nascer. E a torcida abraçou o Everton de um jeito lindo na época. Abraçou, e a corrente que está se formando agora para apoiar o Saúl é idêntica. Fica inclusive aqui o nosso pedido para toda a galera que está assistindo mandar energias positivas, fazer orações para a família do Saúl passar por isso rápido. É o momento exato em que a arquibancada se torna uma rede de apoio, sabe? E olha, o impressionante é que, no meio de toda essa tempestade pessoal, o Saúl teve a frieza absurda de achar um passe daquele, totalmente improvável, pro Lucas Paquetá marcar. E o Paquetá tava voando, né? Nossa, um Paquetá que, diga-se de passagem, estava entregando uma atuação com nível de Premier League.
Intensidade lá no alto na recuperação de bola, visão periférica absurda, toda hora pisando na área. Botando o jogo no bolso. Exato. Mas logo depois de fazer o gol, o clima de festa no estádio virou puro desespero quando ele levou a mão na parte de trás da perna esquerda e já pediu substituição. Cara, a imagem dele saindo com aquela cara apreensiva congelou o Maracanã. E a gente sabe, no vocabulário do futebol, dor na perna depois de um movimento brusco aciona logo aquele alerta vermelho de lesão grave no joelho. Todo mundo pensou no pior. A gente já imagina rompimento de ligamento, meses de cirurgia e a temporada inteira do principal reforço do ano indo direto pro ralo. A apreensão no estádio estava gigantesca. Mas a gente tem boa notícia. Temos. A apuração que rolou nessa madrugada, o nosso giro pelos bastidores do DM, trouxe um alívio sonoro para a nação. A ressonância magnética do Paquetá afastou qualquer tipo de dano estrutural grave no joelho. Ufa. Exatamente. Que susto. O exame mais detalhado revelou só um edema no tendão da coxa esquerda dele. Menos mal. E pra galera entender a gravidade disso, a gente não pode pensar nesse tendão como uma corda que arrebentou. É mais tipo um elástico que foi esticado além da sua capacidade normal ali na fricção e agora ele tá inflamado, sabe? Acumulando líquido. É um aviso do corpo, né? É o sinal clássico de alerta. O músculo fadigou em geral. Não exige nenhum tipo de intervenção cirúrgica, graças a Deus, mas exige um retrocesso imediato na carga de trabalho dele. Ufa. Foi só aquela luzinha do alarme do painel acendendo, não foi o motor fundindo de vez. O DM já iniciou o trabalho pesado de fisioterapia intensiva com muito gelo e eles aplicaram um prazo de recuperação até otimista, viu? Qual é o prazo? Ele deve ficar de fora por uns 2 a 3 jogos no máximo. Isso significa poupar o nosso camisa 8 agora contra o Vitória, depois contra o Atlético e naquele jogo que vai ser uma pedreira contra o Estudiantes de La Plata pela Libertadores. E taticamente falando, segurar o Paquetá contra o Vitória faz todo o sentido do mundo. O jogo é em gramado sintético, né? Verdade. Gramado sintético é um veneno. Tem um impacto terrível nas articulações dos jogadores e aumenta drasticamente o atrito no tendão. Colocar ele lá seria pedir para lesionar de verdade. Então, essa pausa forçada acabou sendo uma bênção disfarçada. Com certeza. Evita que esse edema vire uma ruptura grave logo no momento em que a temporada vai exigir o máximo do físico da rapaziada. Mas esse baita susto com o Paquetá expõe também a fragilidade de um elenco que é submetido a esse moedor de carne que é o calendário brasileiro. Sem dúvidas. E é exatamente essa preocupação constante com a reposição de peças de qualidade que leva a gente direto pro assunto do mercado da bola. O bicho tá pegando. E a iminência de um colapso ali na lateral esquerda é real. Nossa, o mercado tá fervendo demais para essa posição. Pois é, e aí entra aquele aspecto mais tenso da nossa análise sobre a pressão lá dentro. A nação vira e mexe e se pergunta por que a diretoria tá gastando tanta energia, perdendo o sono buscando lateral, se a gente tem o Alexandro e o Ayrton Lucas no elenco. A galera não entende, acha que tem outras prioridades. Exato. Mas a resposta é que o ambiente lá no Ninho, para essa posição específica, virou uma panela de pressão prestes a explodir. A apuração nossa confirma que existe um risco gigantesco de o Flamengo perder os 2 jogadores da posição de uma vez. É um cenário de crise total. O Alexandro já está com 32 anos e está seriamente considerando aceitar uma proposta da MLS lá dos Estados Unidos ou até mesmo pendurar chuteiras e antecipar a aposentadoria. Só para fugir desse estresse todo. Só para fugir. Porque o time não conquista um título de peso já tem 1 ano e a cobrança da torcida em cima dele está sendo esmagadora. Ele está esgotado. Que loucura. E o Ayrton Lucas? O caso do Ayrton Lucas adiciona uma camada ainda mais pesada nessa discussão sobre os limites da saúde mental no esporte. O cara tem sondagens fortes do futebol europeu, mas o grande catalisador para a saída dele não é dinheiro e nem ambição técnica. É a família, né? É a família. A esposa dele já foi para as redes sociais se manifestar publicamente. Ela disse que a pressão e os ataques que eles recebem no dia a dia são insustentáveis, chegando até a citar a palavra depressão. Ela quer o marido bem longe desse ambiente hostil. Caramba, papo reto mesmo. Então, a diretoria não tá no mercado buscando um lateral por puro capricho ou luxo.
É uma movimentação emergencial de gestão de crise pura. O setor corre o risco de ficar completamente vazio sem ninguém em questão de poucas semanas. Exatamente. E a diretoria já mapeou esse cenário e o alvo principal virou o Douglas Santos, que está lá no Zenit da Rússia. Ah, e aqui eu preciso botar o dedo nessa ferida e questionar o raciocínio dessa galera. Manda. O Douglas Santos tem 32 anos. Ele está adaptado lá na Rússia desde 2019. Tem um contrato mega amarrado até 2027. E a avaliação de mercado do cara é de pesados 8 milhões de euros. É muito dinheiro. Demais. Ninguém aqui no Brasil tem caixa sobrando para pagar 8 milhões de euros, seja à vista ou parcelado, para um clube russo. E a gente sabe que os russos sempre fazem jogo duríssimo nas negociações. É uma operação que tem absolutamente tudo para dar errado e ficar se arrastando por meses. Por que a diretoria insiste nessa montanha russa financeira? Então, essa tua análise faz todo sentido se a gente olhar só pelos moldes tradicionais de compra e venda entre clubes, sabe? Aquela coisa burocrática. Mas o grande trunfo do Flamengo nessa história opera numa camada bem diferente. Qual é a carta na manga? A chave mestra atende pela palavra STEF. O grupo de empresários que gerencia a carreira do Douglas Santos é rigorosamente o mesmo que representa o Lucas Paquetá, o Vini Júnior e o Everton Araújo. Ah, entendi o movimento. Pois é, a relação da cúpula do Flamengo com essa agência de empresários não é apenas boa. É um canal direto de alto nível diplomático, tipo parceiros de negócio mesmo. Então, basicamente, o Flamengo não vai bater lá na porta fria do Zenit com um cheque na mão. Vai usar os representantes do jogador para ir minando a resistência dos russos por dentro. Perfeito. É exatamente isso. A diretoria já sinalizou para o empresário que quer o jogador de qualquer jeito e o que o Steph faz agora é assumir toda a bucha, o desgaste da negociação. Jogaram a batata quente para eles? Jogaram. Eles vão operar lá dentro para convencer o jogador de que o projeto esportivo do Flamengo vale a pena e depois disso usam a influência gigantesca que tem no Zenit para tentar cavar uma rescisão amigável agora no meio do ano, ou pelo menos baixar muito esse valor, alegando que o ciclo dele de 32 anos na Rússia já deu o que tinha que dar. Saquei. Se o representante conseguir quebrar esse cadeado lá na Rússia, o Flamengo entra em cena só para bater o martelo final na questão do salário com o jogador. Exato. E a mira da diretoria é bem clara. Formar uma dupla de laterais fortíssimas, unindo Douglas Santos ao Caio Henrique lá do Mônaco, que também está fortíssimo no radar deles para compor esse setor que está precisando de ajuda urgente. Olha, isso é engenharia pura do mercado da bola de hoje em dia. Se eles conseguirem viabilizar essas duas chegadas, o Caio Henrique e o Douglas Santos, o Flamengo simplesmente eleva o patamar técnico ali para um padrão europeu absurdo, resolvendo de vez toda essa crise de estresse no lado esquerdo do campo. Ajeita a casa legal. Ajeita sim. Bom, a gente já dissecou a blindagem da escalação lá do Jardim, esse drama pessoal comovente que moveu os jogadores no campo contra o Bahia, trouxemos o laudo fresquinho e exato do departamento médico e destrinchamos a teia de contatos do mercado da bola para o Douglas Santos. Foi um giro completo. Foi completo. Mas, no fim da linha, cara, toda essa pressão absurda nos bastidores precisa obrigatoriamente desaguar na tabela de classificação do campeonato. E o resultado dessa matemática tática do Jardim já apareceu. E como apareceu, veio com muita força. Essa vitória sobre o Bahia consolidou a evolução matemática do time no torneio. O dever de casa foi feito. Feito e carimbado. O Flamengo alcançou a ótima marca de 23 pontos, assumindo a vice-liderança do Brasileirão de uma forma bem contundente. E o mais importante, encurtando a distância na visão pelo retrovisor do atual líder, que é o Palmeiras. Palmeiras que está com 29 pontos agora, né? Isso, 29. Essa consistência do Flamengo, chegando já à terceira vitória seguida, ou quinta se a gente juntar todas as competições, prova de forma clara que a gestão de crise interna está finalmente se convertendo em pontos corridos. Essa é a matemática fria que todo torcedor adora fazer e calcular. O Palmeiras tem 29, o Flamengo tem 23, são, 6 pontos de diferença ali, na lata. Parece bastante. Parece. Mas a fotografia da tabela nesse momento tem uma ilusão de ótica gigante que o pessoal de casa precisa manter no radar. A gente não pode esquecer que o Flamengo tem um jogo a menos por conta daquela partida atrasada contra o Mirassol. Verdade, tem essa carta sobrando. E cara, se a gente for lá, fizer o dever de casa contra o Mirassol e garantir esses 3 pontos,
o Flamengo pula direto para 26. A diferença real, a diferença em potencial para o líder é de apenas 3 pontinhos, uma rodada escorregada deles. Só uma rodada. E ainda tem todo o confronto direto no segundo turno para rolar. A disputa pelo título tá mais viva do que nunca, tá fervendo. Tá completamente viva. E o que a gente observa no gramado não é apenas um time somando pontos ali no sufoco, achando gol, sabe? Mas sim uma evolução real de padrão de jogo. O Flamengo parou de ser aquele time previsível. Virou dor de cabeça pros técnicos rivais. Demais. O adversário nunca sabe quem vai jogar. E mesmo quando o Jardim joga com um time que teoricamente é misto, tipo a gente viu contra o Bahia, a imposição de posse de bola é absurda. Aquelas triangulações rápidas sufocam qualquer um. A confiança do elenco claramente mudou de patamar. Concordo 100%. E, bom, é exatamente com essa mudança de patamar que a gente vai caminhar para o encerramento do plantão de hoje, deixando uma provocação bem séria para a nação rubro-negra pensar durante a semana. Manda pedrada. Prestem muita atenção na linha do tempo recente. O Leonardo Jardim assumiu o barco sob uma desconfiança enorme. Foi lá, trancou as informações, barrou com mão de ferro os vazamentos do X9 e implementou um rodízio duríssimo por pura necessidade física e médica. Teve peito pra fazer isso. Muito peito. E aí, usando um time sem os seus principais pilares, com os jogadores sofrendo de estresse mental agudo e passando por dramas pessoais seríssimos, o Flamengo consegue lá criar 19 chances de gol e botar um adversário fortíssimo e super bem treinado na roda. Foi um baile. A grande provocação que fica é: imaginem só o nível de dominância tática que esse elenco inteiro vai atingir quando estiver com o departamento médico inteiramente vazio. Todo mundo saudável? Nossa, cenário dos sonhos da torcida, cara. Quando os motores principais, né, aqueles caras fundamentais, tipo o Eric Pulgar e o Jorginho, estiverem 100% liberados fisicamente, O time vai voar abaixo. vai. A hora que eles forem integrados a esse sistema que já tá rodando quase no automático, o Flamengo basicamente vai ter 2 equipes titulares de altíssimo nível. O terror dos adversários? Exato. Aquele desgaste absurdo de jogar competições simultâneas deixa de ser um pesadelo e passa a ser a maior vantagem estratégica pra gente na fase quente dos mata-matas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então fica aí o aviso para quem tá secando. A máquina tá só aquecendo ainda. Bom, nação, o nosso super mapeamento dos bastidores vai ficando por aqui. O giro hoje foi muito intenso, profundo, com a cara do Plantão Fla-News. Como sempre tem que ser, né? Com certeza. E não esqueçam da missão diária de vocês no engajamento. Se inscreve no canal e esmaga sem dó o botão do like para o algoritmo do YouTube entender o tamanho do peso da camisa rubro-negra nessa plataforma. E joga o link do vídeo lá naquele grupo de amigos e familiares no Zap. Bem lembrado. É isso aí, rapaziada. A participação ativa da torcida é fundamental para o nosso crescimento. Aproveitem e deixem nos comentários qual a opinião geral de vocês sobre essa postura linha dura do Jardim com os vazamentos e sobre essa possível e bombástica chegada do Douglas Santos para a lateral. Queremos ler a opinião de todo mundo lá. Um grande abraço a todos os rubro-negros que acompanharam o nosso plantão até o final. Valeu, galera. Fechou o caixão e beijou a viúva. Um abraço, fiquem com Deus e um sonoro saudações rubro-negras. Fui.